E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Extreme Tips. Venho trazer para vocês os jogos para este sabadão, dia 30/9, finalizando mais um mês aí, né? Que a gente tenha um mês abençoado pela frente e que todos aqueles que estão inscritos no canal aí possam forrar bastante com a gente aí nesse novo mês que está vindo, né? E desde já também peço a você que não é inscrito no canal ainda, que você puder dar essa força se inscrevendo, ativando o sininho e sentando o dedo no like. Isso ajudaria bastante nossos vídeos estar chegando a outras pessoas e também o nosso canal está crescendo no YouTube, beleza? Vou deixar, pessoal, para vocês aí o link de uma banca, tá? Uma banca a qual a gente sempre indica para vocês e nós também usamos ela. Super confiável, saque via Pix final de semana, cai muito rápido na sua conta, então vale muito a pena, tá? Vamos deixar o link dela aí nos comentários e também vamos deixar aí na descrição do vídeo, beleza? Pessoal, vamos aqui rapidamente, né, por resultados dos jogos dessa sexta-feira. Deixamos 10 jogos para vocês aqui. Tivemos até um dia muito bom, né? Acertamos a maioria dos nossos palpites que a gente deixou para vocês aqui dos 10 jogos. É um dia que eu gostei bastante, né? Apesar aí de o Porto, o Benfica ter decepcionado, né? Mas a gente teve um dia muito bom. Vamos aqui bem rápido, porque tem muita coisa boa aqui para sábado, né? Vamos deixar 18 jogos para vocês, uma grade bem extensa. E vamos aqui rapidamente logo para esse resultado da sexta, né? Deixamos a vitória do Al Nassr com acima de 1,5 gol, né? Deu certo aqui. Fora vence e mais de 1,5 gol. Deu bom pra gente 2-1 para o time do Al Nassr. Eu pensei até que ia dar ruim, porque o Al Nassr gosta às vezes de entregar a paçoca, principalmente para time mais fraco, né? Mas deu bom pra gente aqui. Deixamos o jogo do Aalborg acima de 1,5 gol. Deu bom pra nós também, né? Foi 3-1 para o Aalborg, bateu ambas marcas, bateu 2,5. Foi um jogo muito bom para gols aqui e deu certo. Deixamos o jogo do Bilal aqui, Al Hilal vence, deixamos aqui a vitória, deu certo também. O Neymar mais uma vez errando um pênalti, né? Era um dos melhores batedores do mundo, mas agora parece que a galera já pegou a manha dele e já é o segundo pênalti consecutivo que ele perde, né, no jogo do Al Hilal aqui. E o Neymar realmente tá muito pesado, né? O cara tá jogando, parece que tá com um piano nas costas e tá devagar demais, né, pessoal? E o Al Hilal sofreu para ganhar desse time aqui, mas deu certo pra gente e deu até uma assistência aqui, mas deu certo essa vitória. Deixamos ambas equipes marca no jogo do Borussia Dortmund. Ambas marcas deu bom pra gente, foi 3-1 para o time do Borussia Dortmund aqui e deu certo o nosso ambas marca, né? Bateu certinho como a gente aqui analisou para vocês. Deixamos o jogo do Derby City casa handicap 1,5 aqui para vencer por 2 gols ou mais de diferença. Deu bom para nós também, foi 6-0 para o Derby City. Deixamos o acima de 1,5 gol no jogo do Dundal, que bateu também, foi 3-1. Deixamos aqui o jogo do Barcelona, casa vence, bateu também, né? 1-0 para o Barcelona aqui na sofrência, com um gol contra do Sérgio Ramos, né? Olha, o Sérgio Ramos entregou a paçoca por seu maior rival aí desde o tempo do Real Madrid, né? E acabou batendo a nossa vitória do Barcelona aqui. Aí esses dois jogos aqui, pessoal, deu ruim para nós, né? O do Lens e também o do Benfica, né? Infelizmente não veio 1,5 por causa dessa expulsão do Cardoso aqui no primeiro tempo. Infelizmente não veio o nosso acima de 1,5 gol. O Benfica praticamente jogou sozinho no segundo tempo, né? E acabou fazendo um gol aqui e não saiu do 1-0. Infelizmente aí não bateu 2 gols nessa partida e nem o Lens também, né? Infelizmente. Pessoal, vamos para os jogos aqui logo, tem muita coisa boa, como eu falei para vocês, né? Uma grade bem extensa. E vamos deixar logo aqui o jogo do Napoli. Napoli e Lecce fora de casa. Napoli vai pegar uma pedreira. Um time aqui que vem jogando muito bem. Nos últimos jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. E a Napoli aqui venceu 2, empatou 2 e também perdeu 1. Nos últimos jogos entre eles, o Napoli venceu aqui. O último que se enfrentaram foi 2-1, né? Teve bastante dificuldade. Mas nesse jogo aqui, pessoal, eu acredito que a Napoli não perde, tá? Se você observar aqui, ó, o Lecce tem jogado muito bem dentro de casa. Porém, eu creio muito aqui que a Napoli não perde essa partida, no máximo empata, beleza? Se a Napoli quiser ser campeã de novo, até porque ela está bem distante aqui da Inter, né? A Inter vacilou na última partida, então já é um bom aí resquício para ela querer reagir. Então vou deixar aqui fora empate anula e placar exato de 2-0 para a Napoli. Vamos para Copenhague e Midland, Superliga da Dinamarca, né? Copenhague que vem aqui de 3 vitórias e 2 empates. E nos últimos jogos, ó, do Copenhague, todos foram acima de 1,5 gol. E o Midland aqui nos últimos jogos, todos foram acima de 1,5 gol com 3 vitórias
e 2 empates. Quando se enfrenta, geralmente sai gols também. Os últimos 2 aqui foi acima de 1,5 gol, né? Geralmente são jogos bem truncados. Porém, pelo ataque das duas equipes, pessoal, eu creio que pode sair 2 gols, beleza? O Copenhague tem sofrido gols também, o Midland também. E eu vou deixar aqui para vocês o acima de 1,5 gol e placar exato de 2-1 para o Copenhague. Vamos para a Bundesliga, Mainz e Bayer Leverkusen, os dois times que gostam muito de fazer gols, né? O Mainz que vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E nos últimos jogos, ó, todos foram acima de 1,5 gol. E o Leverkusen aqui venceu 4, empatou 1 e todos foram acima de 1,5 gol. Se enfrentaram 5 vezes, 4 foi acima de 1,5 gol. Inclusive esse ano se enfrentaram, foi 3-2 para o time do Mainz fora de casa. Eu vou deixar aqui para vocês o acima de 1,5 gol, beleza? Eu creio que vai ser um jogo bom para nós vermos 2 gols aqui. O Bayern, se vencer, pode assumir a liderança. O Mainz é o lanterna, né, pessoal? Por mais que tenha um ataque bem fraco, eu creio que pode aqui sair 2 gols, ou ele sofrer ou ele fazer -1, né? Mas eu creio que nesse acima de 1,5 gol e placar exato de 2-1 para o time do Bayer Leverkusen. Vamos para a Inglaterra, Manchester United vai enfrentar o Crystal Palace, né? O Manchester que vem de 2 vitórias e 3 derrotas, e o Crystal vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Nos últimos jogos, ó, todos foram acima de 1,5 gol, com exceção apenas de 1. Se enfrentaram 3 vezes esse ano, ó, 1-1, 2-1 e 3-0, né? Eu, pessoal, vou deixar aqui direto o acima de 1,5 gol, beleza? Não confio no time do Manchester, por mais que tenha vencido a última partida aqui. O Manchester é um time safado, é um time que geralmente apronta bastante, principalmente nos dias de sábado. É um time que gosta de entregar a paçoca, mas eu vou deixar aqui para vocês esse acima de 1,5 gol. São dois times que fazem muitos gols e levam muitos gols, então eu creio nesse acima de 1,5 gol, placar exato de 3-1 para o time do United. Newcastle e Burnley. Newcastle que vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Burnley de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Eu vou direto aqui, casa vence, tá? O time do Newcastle tem nem o que falar. Tem um time melhor, joga muito bem dentro de casa, né? O time do Burnley aqui oscila bastante. E o Newcastle aqui, se vencer, pessoal, ele pode dar um salto na tabela. Já tá lá embaixo, né? Precisa muito dessa vitória. Vai pegar o Burnley, que já tá na zona de rebaixamento. Tem um ataque muito fraco e tá com uma defesa bem vazada, né? Então eu vou deixar aqui casa vence e placar exato de 3-0 para o Newcastle. Vamos para Wolverhampton e Manchester City. Wolverhampton que vem de 3 derrotas, um empate e 1 vitória. E o Manchester aqui, pessoal, teve uma eliminação da Copa da Liga Inglesa, né? Acabou que jogou o Guardiola poupou a metade dos seus titulares e acabou pagando o pato, né? Venceu 4 jogos aqui, vem até bem o Manchester, né? E nos últimos jogos contra o Wolverhampton, venceu 4 dos últimos 5, né? Eu vou deixar aqui para vocês, casa vence, ou fora vence, Manchester City vence, até porque ele é o líder da competição, é o melhor visitante, então eu creio muito nessa vitória do City, beleza? E placar exato de 3-1 para o Manchester City. Vamos para a Escócia, Aberdeen e Rangers, né? Rangers e Aberdeen, o Rangers que vem de 4 vitórias e 1 derrota, e o Aberdeen de 2 vitórias e 3 derrotas. Vou deixar aqui, casa vence, o Rangers jogando dentro de casa, tava oscilando bastante, mas agora já vem jogando melhor, né? O time do Aberdeen é um time que oscila bastante, e o Rangers já está aqui, bem distante do Celtic, e se quiser se aproximar, precisa muito dessa vitória. Jogando dentro de casa, é o terceiro melhor, vai enfrentar o Aberdeen aqui, então deixa aqui, casa vence, placar exato de 3-0 para o Rangers. Vamos para Galatasaray e Ankaragucu, né? O Galatasaray que vem de 4 vitórias e 1 empate. E o Ankaragucu vem de 1 derrota, 3 empates e 1 vitória. Jogando dentro de casa, o Galatasaray é um time que joga muito bem. O Ankaragucu também vem jogando bem, né? É um time que oscila pouco aqui, porém vem jogando bem. Mas nos últimos jogos, o Galatasaray venceu 4 dos últimos 5. Então vou deixar aqui para vocês, casa vence. A Galatasaray que se vencer pode assumir a liderança. Vai enfrentar um time de meio de tabela. Então vou deixar aqui, casa vence e placar exato de 3-1 para o Galatasaray, beleza? Vamos para Leipzig e Bayern de Munique. Leipzig que nos últimos jogos perdeu nenhum, né? Venceu 4 aqui, 5, melhor dizendo, consecutivo, né? O Bayern venceu 4, empatou 1. E nos últimos jogos do Bayern, todos foram acima de 2,5. E do time do Leipzig, 4 foi acima de 2,5, né? Nos últimos jogos entre eles, ó,
4 foi acima de 2,5. Eu vou deixar aqui para vocês o acima de 2,5. São dois times que fazem muitos gols, né? Dois ataques muito bons. O Leipzig fez 14 gols em 5 jogos. O Bayern também. O Bayern vem sofrendo gols com frequência, né? De todo mundo praticamente aí. Mas eu vou deixar aqui o acima de 2,5. E placar exato de 2-1 para o Bayern de Munique. Vamos para a La Liga, Girona e Real Madrid. O Girona que vem de 5 vitórias consecutivas. O Real Madrid que vem aqui de 4 vitórias e uma derrota. E nos últimos jogos do Real, ó, todos foram acima de 1,5 gol. E do Girona, todos foram acima de 1,5 gol. E na classificação, o Girona é o vice-líder, né? E o Real Madrid aqui, se vencer, pode assumir a liderança. Então vou deixar aqui para vocês o acima de 1,5 gol e placar exato de 2-1 para o Real Madrid. Vamos para Tottenham e Liverpool, voltando de novo para a Premier League, né? O Tottenham que vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. E desses jogos, ó, todos foram acima de 1,5 gol. E 2,5 foi em 4 oportunidades. E o Liverpool venceu 5 e todos foram acima de 2,5, pessoal. São dois times que fazem muitos gols. O Liverpool tem jogado um bom futebol. O Tottenham também, né? Tem recuperado aí. Muitos diziam que ia cair muito de produção depois que o Kane saísse. Porém, tem jogado muito bem. Parece que o time ficou até mais leve, né? E quando se enfrentou aqui, ó, nos últimos jogos, ó, todos os 3 últimos foram ambas marcas. Pessoal, vou deixar aqui para vocês ambas marcas, beleza? O Liverpool que tem um ataque muito bom. O Tottenham também, né? Mesmo nível aqui até agora, né? Pelo menos. E quem vencer aqui, pessoal, se o Liverpool vencer, pode aqui assumir a liderança dependendo do tropeço do City, que eu espero que não aconteça. E o Tottenham, se vencer o Liverpool, pode ultrapassar o próprio Liverpool, né? Então, são dois times que fazem bons jogos e eu vou deixar aqui ambas marcas e placar exato de 2-2. Vamos para a Eredivisie, PSV e Volendam, né? O PSV que vem passando carro na geral aqui na Holanda, vem de 4 vitórias e uma derrota. E o Volendam de 4 derrotas e um empate. Vou deixar aqui para vocês handicap asiático menos 1,5 a favor do PSV. O PSV vencer por 2 gols ou mais de diferença, até porque o PSV é o líder, fez 20 gols em 6 jogos, pessoal. Tem uma média de mais de 2 gols por jogos. O PSV e o Volendam tem uma média de quase 2 gols ou mais sofrido por jogo, né? Então eu vou deixar aí para vocês casa handicap 1,5 aqui e placar exato de 5-0 para o PSV. Vamos para Flamengo e Bahia. Às 15 horas o Flamengo sem técnico, né? O Flamengo está acertando possivelmente a chegada do Tite. Muitos estão aprovando, outros não, né? O Flamengo que vem de 2 empates, 2 derrotas e uma vitória. E o Bahia vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, perdão. Nos últimos jogos do Bahia, todos foram acima de 1,5 gol. E do Flamengo aqui, ó, 3 foram acima de 1,5 gol. Quando se enfrenta aqui, geralmente sai muitos gols, né? Todos foram acima de 2,5. Eu vou deixar aqui para vocês o acima de 1,5 gol. O Flamengo aqui que tá fora do G6, né, pessoal? Tá fora do G6. Foi ultrapassado pelo Fluminense, pelo Atlético Paranaense. Então precisa urgentemente aqui vencer esse jogo. E o Bahia já tá na zona de rebaixamento. O Rogério Ceni aí precisa fazer alguma coisa para o time aí tentar reagir, né? Então vou deixar aqui para vocês o acima de 1,5 gol e placar exato de 2-1 para o Flamengo. Vamos para a Liga 1 da Europa, né? Mônaco e Marselha. O Mônaco que vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. E o Marselha de 3 empates, uma derrota e uma vitória. Nos últimos jogos, ó, 4 foi acima de 1,5 gol. E eu vou deixar aqui para vocês o acima de 1,5 gol. O Mônaco que se vencer vai a 14 pontos. Pode ultrapassar o Brest, que é o líder do francesão aqui, né? E o Marselha, se vencer, pode entrar no G6. Tem um ataque que faz um gol por jogo. E eu vou deixar aqui 1,5 para vocês. E placar exato de 2-1 para alguma das duas equipes. Vamos para, de novo, Eredivisie, Twente e Heerenveen. Twente que é um time que eu curto muito aqui da Holanda, né? Joga um futebol bem legal para frente. O Twente que vem aqui de 3 vitórias e 2 derrotas. E o Heerenveen vem aqui, ó, de 4 derrotas consecutivas, pessoal. Quando se enfrenta aqui, geralmente, ó, você vai observar, o Twente tem levado a melhor, venceu aqui os últimos 5 jogos, venceu 3, né? E eu vou deixar aqui para vocês, casa vence, beleza? Nos últimos jogos entre eles, Twente venceu a maioria jogando dentro de casa, vai pegar um time que oscila muito fora, eu vou deixar aqui, casa vence, beleza? E placar exato de 3-0 para o time do Twente. E vamos partir para o final já. São Paulo e Corinthians, Série A do Brasileirão. São Paulo que vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E o Corinthians que com certeza vai poupar seus jogadores pensando na Sul-Americana. Vem de 1 vitória, 3 empates
e uma derrota. Nos últimos jogos o São Paulo não tem perdido para o Corinthians, né? Perdeu apenas um aqui, foi no Paulistão, 2-1, né? Mas geralmente leva a melhor jogando no Morumbi, principalmente tem um time bem legal. E eu vou deixar aqui casa, empate anula e placar exato de 2-0 para o São Paulo. E finalizando, vamos com o MLS, Inter Miami e New York City, 2 jogos que selecionamos para vocês. O Inter Miami que vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, e o New York vem aqui de 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos jogos, 4 foi acima de 1,5 gol, e aqui da Inter Miami vem, todos foram acima de 1,5 gol. Nos últimos jogos, 4 foi acima de 1,5 gol. Eu vou deixar aqui para vocês o acima de 1,5 gol e placar exato eu vou deixar de 2-1 para o Inter Miami. E para finalizar, Houston Dynamo e Dallas, né? O Dynamo que vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, e o Dallas vem de 4 empates e uma derrota. Vou deixar aqui para vocês o acima de 1,5 gol. Os últimos jogos todos foram acima de 1,5 gol. E aqui, pessoal, rapidinho, peraí que deu tilt aqui. O Dynamo jogando aqui, ó, tem 42 gols, fez 35, né? Sofreu 35. Já o Dallas tem uma média muito boa. Eu vou deixar o acima de 1,5 gol e placar exato de 3-1 para Houston Dynamo, beleza? Então esses são nossos jogos, pessoal. 18 jogos para vocês neste sabadão. Quem dera se a gente puder acertar todos, né? A gente também não pode adivinhar qual vai dar errado. Porém, essas são as análises para esse sabadão. Boa sorte para todos nós e até a próxima. Vamos para o nosso bilhetinho. Pessoal, esses são nossos jogos para este sabadão. Nossos 3 jogos que assinamos como bilhete para vocês aqui. São Paulo empate anula. Que o São Paulo não perde para o Corinthians, no máximo empata. Newcastle para vencer. Tem um time melhor que o Burnley, já que o Burnley vem no pior momento. E aqui o Manchester United acima de 1,5 gol com o Crystal Palace. Beleza? Oddzinha 2.7. Tamo junto e até a próxima.